Olá pessoal, o professor Josias Santana do canal Platina na Física aqui falando. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar do movimento em duas ou mais direções. Bom, para iniciarmos o estudo desse movimento, nós vamos falar inicialmente do lançamento horizontal. Vamos considerar aqui a seguinte situação. Nós temos aqui uma partícula que está em cima pode ser um prédio de uma altura H qualquer, e ela é lançada horizontalmente. Então, no início desse nosso movimento, nós temos apenas velocidade na direção X desse meu movimento, onde eu estou chamando aqui a direção X, a direção horizontal, e nós vamos chamar aqui de direção Y, a nossa direção vertical. Quando essa partícula é lançada horizontalmente, o que é que acontece? Na vertical, nós temos a ação da aceleração da gravidade. Isso vai fazer com que essa nossa partícula comece a descrever também um movimento na vertical, onde esse movimento na vertical vai estar submetido à aceleração da gravidade local, que a gente vai chamar aqui de G, e como a gente já comentou em vídeos anteriores, ela sempre vai apontar de cima para baixo. Então, o que é que vai acontecer nesse movimento do lançamento horizontal? Nós vamos ter um movimento composto por um movimento que vai estar ocorrendo tanto na direção X, que é o nosso movimento na horizontal, quanto na direção Y, que vai ser um movimento na vertical, onde a gente considerando aquela situação em que nós não temos a resistência do ar, nós vamos ter que o movimento que ocorre na horizontal vai ter sempre a sua velocidade constante, igual a esse próprio V0, e na vertical nós vamos ter um movimento que vai estar sendo submetido à aceleração da gravidade, onde inicialmente nós não temos componentes da velocidade nessa direção vertical. Ou seja, nós temos que na direção X, nós vamos estar executando um movimento retilíneo uniforme, e na direção Y, nós vamos ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, na minha direção X, nós vamos ter as equações do movimento retilíneo uniforme, e na direção Y, nós vamos ter as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Uma coisa que é importante frisar para a gente é o seguinte: quando nós temos um movimento ocorrendo em mais de uma direção, nós podemos descrever esse movimento resultante como sendo um movimento independente ocorrendo em cada uma das direções. Então, basta a gente fazer toda a análise na direção horizontal, na direção X, e depois fazer toda a análise do movimento na vertical, na nossa direção Y. E a soma dos resultados que a gente vai ter na direção X e na direção Y é que vai me dar, descrever de fato esse meu movimento. Como por exemplo aqui, a partir do momento que a partícula é lançada horizontalmente de uma determinada altura aqui, que nós vamos chamar de H, até ela atingir o solo aqui, que eu vou chamar aqui de A, é o alcance máximo dela, nessa minha direção, essa partícula começa a ser acelerada na direção vertical, na direção Y, devido à aceleração da gravidade. Isso vai querer dizer o quê? Que durante esse meu movimento, a minha partícula vai estar ganhando uma velocidade resultante aqui, ficando cada vez maior, e ela vai estar sempre apontando aqui na direção que o meu movimento está ocorrendo. A minha velocidade total, que eu vou chamar aqui apenas de V, ela vai ser então quem? A soma das minhas velocidades vetoriais do meu V0, que está na minha direção X, mais eu vou chamar aqui de VY, que vai estar na minha direção Y. Ela vai ser, em outras palavras, a soma da minha velocidade que eu tenho em X, mais a minha velocidade que eu tenho em Y. Então, escrevendo aqui as equações que nós temos para o movimento, tanto na direção X quanto na direção Y, nós vamos ter o seguinte. Na direção X, eu vou poder escrever que a posição final é igual à posição inicial mais a minha velocidade vezes o tempo,
onde esse meu V0 ele vai ser sempre constante no meu movimento, já que a gente não está considerando a resistência do A. E na minha direção Y, nós vamos ter o quê? Posição final é igual à posição inicial, mas como ela não tem velocidade inicial na direção Y, a velocidade inicial é zero, então a equação se resume a aceleração da gravidade sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Nós temos também que a velocidade final em y ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a variação do espaço. E, por fim, nós temos que a velocidade final é igual a aceleração da gravidade vezes o tempo. Então, essas são as equações que nós vamos ter para poder descrever o meu movimento que ocorre na horizontal, no meu lançamento horizontal. A partir daqui, algumas informações importantes que a gente pode tirar é o seguinte: quando o meu movimento acabar, ou seja, quando a minha partícula sair lá de cima e chegar exatamente aqui embaixo, ela vai ter percorrido essa distância que foi a altura total que eu estava, h. Então, a partir daqui, eu posso descrever qual vai ser a velocidade y final da minha partícula e também posso dizer qual é o tempo necessário para que a partícula atinja o solo. Como é que seria isso? Nós temos que a velocidade final ao quadrado é igual a 2g vezes o h, que seria a minha altura total. Então, dessa forma, eu tenho que a velocidade final é quem? Raiz quadrada de 2g vezes h. Então, nós teríamos que essa daqui seria a velocidade na direção y da partícula quando ela atinge o solo. Para a gente saber o tempo necessário que foi para ela poder atingir o solo, nós vamos fazer uso daquela seguinte equação, que a velocidade final é igual a quem? A aceleração da gravidade vezes o tempo. Isolando o tempo nessa equação, nós temos o quê? Que a velocidade final dividido pela aceleração da gravidade. Mas a velocidade final, que ela atinge ao solo, nós já calculamos aqui em cima. Então, nós vamos ter o quê? Que o tempo vai ser igual a raiz quadrada de 2gh, tudo isso dividido por g. Passando esse g para dentro da raiz, nós temos que o tempo necessário para que a partícula atinja o solo vale raiz quadrada de 2h dividido por g. E esse, então, seria o tempo necessário para que a partícula saia do ponto de altura máxima e atinja o solo. Por fim, uma última equação que a gente pode considerar também é a gente calcular qual é o alcance máximo na horizontal que essa partícula vai atingir. Nós vimos lá que as equações dizem que a posição final é igual à posição inicial mais V0 vezes o tempo. Dessa forma, se a gente passar o x0 para o outro lado, nós vamos ter o quê? A variação do espaço, que no caso eu quero que seja o meu alcance máximo, que eu defini como sendo A, vai ser igual a quem? A V0 vezes o tempo. Mas que tempo é esse? É justamente o tempo necessário para ela atingir o solo, que vai ser quem? Raiz quadrada de 2h dividido por g. Se eu quiser passar esse V0 para dentro da raiz, nós vamos ter que o alcance máximo aqui é dado por raiz de 2h V0 ao quadrado dividido por g. E essa daqui seria as fórmulas que a gente tem para poder calcular o alcance máximo no meu lançamento horizontal. Bom, agora para dar continuidade aos nossos estudos, vamos analisar agora o seguinte caso. Vamos analisar o caso que a gente vai ter agora, um lançamento oblíquo. No lançamento oblíquo, nós vamos ter a seguinte situação. E você tem uma partícula que vai ser lançada de forma oblíqua com uma velocidade v, que forma um ângulo θ com a horizontal. Essa partícula vai descrever seu movimento até chegar a um ponto de altura máxima, e a partir daí ela começa a cair. Considerando novamente aqui o caso em que a gente não tem a resistência do ar, esse movimento aqui está ocorrendo no vácuo, essa partícula vai descrever então essa trajetória
parabólica. Aqui, no caso, nós vamos ter que novamente decompor esse meu movimento em um movimento que está ocorrendo na horizontal e em um movimento que está ocorrendo na vertical. Eu vou chamar aqui a direção horizontal novamente de x e a direção vertical vamos chamar aqui novamente de y. Essa minha velocidade v, que está formando um ângulo θ com a horizontal, ela pode ser decomposta em uma componente que vai estar na horizontal e em uma componente que vai estar na vertical. A componente que vai estar na horizontal nós vamos chamar aqui de Vx e a componente na vertical nós vamos chamar de Vy. Aqui é o ângulo θ e assim nós conseguimos fazer as relações trigonométricas aqui nesse triângulo retângulo formado entre V, Vx e o nosso Vy. Aqui nós vamos ter o quê? Que a componente Vx ela é dada por seno V cosseno de θ. A nossa componente Vy é dada como sendo V seno de θ. Novamente aqui nós temos que observar o seguinte. Como nós não temos resistência do ar, na horizontal, ou seja, na direção x, nós vamos ter novamente um movimento retilíneo uniforme. Então aqui, na direção x, nós vamos ter novamente um movimento retilíneo uniforme. E novamente as equações que nós vamos ter na direção x vai ser a posição final é igual à posição inicial mais a minha velocidade na direção x vezes o tempo. Para a direção y, na direção y, nós vamos ter novamente que a minha partícula vai executar um movimento retilíneo uniformemente variado. Mais uma vez, pelo fato de que aqui a gente vai estar submetido à aceleração da gravidade, que vai estar sempre apontando para baixo. Para você relembrar o movimento que ocorre na vertical, assista o vídeo anterior que eu vou deixar aqui no card para você poder ver como é as consequências que a gente estava analisando para esse movimento. Então, nós vamos ter como equações posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração da gravidade sobre 2 vezes o tempo. A outra equação que nós temos é que a velocidade y final ao quadrado é igual à velocidade inicial y ao quadrado mais 2g delta y. Nós vamos ter também como equação que a velocidade y final é igual à velocidade inicial na direção y mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. Então, essas são novamente as equações que nós vamos ter para o meu movimento que ocorre na vertical. E essa é a equação que nós vamos ter para o movimento que ocorre na horizontal. Lembrando novamente que essas são as equações que nós utilizamos pelo fato de que nós estamos aqui considerando o movimento no vácuo. A gente não tem a resistência do ar presente nesse meu sistema. Como essa partícula aqui foi lançada com essa velocidade inicial, vou chamar aqui de V0, botar um zerozinho aqui, nós vamos ter que essa equação que nós chegamos aqui no começo vai me dar justamente quem? A minha velocidade inicial na direção y, e essa aqui vai me dar justamente a minha velocidade ao longo de todo o eixo x, já que na direção x a gente não vai ter a modificação da velocidade pelo fato de você não ter aceleração presente nesse movimento. Então, fazendo essas substituições nas equações do movimento que nós temos, nós vamos encontrar o seguinte relação. X é igual a x0 mais v0 cosseno de θ vezes o tempo. E na direção y, nós vamos ter y é igual a y0 mais v0 seno de θ vezes o tempo mais gt ao quadrado sobre 2.
vamos ter também Vy ao quadrado é igual a V0y. Quem é V0y? É V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, mais 2g delta y. E, por fim, vamos ter que a velocidade y final é igual a V0 seno de θ mais g vezes o t. Então, esse é o nosso conjunto de equações que nós vamos ter para poder tratar o meu movimento, o meu lançamento oblíquo. Vamos agora fazer a análise desse movimento para a gente poder ver algumas informações importantes nesse movimento que já podem ser dadas logo de cara. Como, por exemplo, nós já vimos no vídeo anterior que o tempo que a partícula leva para subir, para atingir a altura máxima, é o mesmo tempo que essa partícula leva para retornar à posição inicial de lançamento. Dessa forma, se eu quiser calcular o tempo necessário para a partícula atingir a altura máxima, lembrando que no ponto de altura máxima, a velocidade nessa direção y vai ser igual a zero. Por que mesmo, professor, que a velocidade y tem que ser igual a zero na altura máxima? Porque se ela ainda tivesse velocidade, ela continuaria subindo. Ela só vai parar de subir quando ela parar. Ela chega até o ponto de altura máxima, nesse ponto de altura máxima ela para e começa a descer. Então, nós vamos ter que para a altura máxima, chamar assim, para h máximo, a condição que eu tenho é que a minha velocidade em y tem que ser igual a zero. A partir daqui, o que é que nós temos? Lembrando que estamos adotando o referencial do movimento todo, então nós temos que colocar a aceleração da gravidade com o sinal de menos. Então já vou trocar logo aqui para o sinal de menos em todas as equações para que a gente não confunda. Então nós vamos ter aqui 0 é igual a V0 seno de θ menos a aceleração da gravidade vezes o tempo. A partir daqui nós temos o quê? Que gt é igual a V0 seno de θ. Dessa forma, nós temos que o tempo necessário para atingir a altura máxima é dado por V0 seno de θ dividido pela aceleração da gravidade. Como o tempo necessário para subir é igual ao tempo que ele leva para descer, o tempo que eu tenho para fazer todo o movimento de subida e descida vai ser 2 vezes esse meu tempo. Então, vou chamar aqui o tempo total, o TT, vai ser quem? 2V0 seno de θ dividido por G. Então, nós vamos ter aqui, em vermelho aqui que eu estou circulando, marcando o tempo necessário para subir, para atingir a altura máxima. E aqui em azul, nós vamos ter o tempo total que ele leva para subir e descer. Lembrando que ele é apenas 2 vezes o tempo que ele leva para subir. Professor, tem uma outra forma para eu poder chegar nessa relação? Tem sim. A outra forma mais fácil que você tem para você poder chegar no tempo total de subida e descida é só você também lembrar da consideração que nós fizemos no vídeo anterior, que diz que para a mesma altura a gente vai ter a mesma velocidade, só que com o sinal trocado. Então, se eu tenho que a minha partícula estava saindo com velocidade igual a V0 seno de θ, quando ele retornar à posição inicial, qual vai ser a velocidade dela? A velocidade dela seria quem? Menos V0 seno de θ. Se eu substituir esse valor também nessa equação, vamos ver o que é que acontece. Eu vou ter menos V0 seno de θ é igual a V0 seno de θ menos GT. O GT está na direita negativo, ele vai para a esquerda positivo, e esse menos V0 seno de θ da esquerda, a gente passa ele para a direita também trocando o seu sinal. Dessa forma, nós vamos ter o quê? GT é igual V0 negativo, passa para o outro lado positivo, vou ter 2V0 seno de θ. Dessa forma, eu tenho que meu tempo total é quem? 2V0 seno de θ dividido por, que obviamente é a mesma conclusão que nós chegamos. Uma outra informação que a gente pode querer calcular seria
qual é o valor dessa altura máxima atingida pela minha partícula. Então vamos fazer novamente o uso de que na altura máxima nós temos que a velocidade em y tem que ser igual a zero. Utilizando agora a nossa terceira equação dessa nossa lista de equações, nós vamos ter o seguinte: 0 é igual a v0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, menos 2g, altura máxima. Dessa forma, passando esse termo de altura máxima, que está com o sinal negativo na direita para a esquerda, ele muda o sinal e vamos ter que 2g vezes a altura máxima é igual a v0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Dessa forma, nós temos que a altura máxima é dada por quem? v0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, dividido por 2g. Então, esse é o valor da altura máxima atingida pela minha partícula. Uma outra informação que a gente pode tirar desse movimento também é qual é o alcance máximo na direção x que essa minha partícula vai ter. Para esse caso, a gente vai ter que analisar o seguinte fato. A altura, o alcance máximo que essa partícula vai conseguir chegar é o tempo necessário que ela levou para subir e retornar à posição inicial que ela estava. Então, vamos considerar nesse movimento esse meu tempo total, que vale 2v0 seno de θ, dividido pela aceleração da gravidade, e substituir esse tempo justamente na equação do movimento na minha direção x. Fazendo isso, nós vamos ter o seguinte: x menos x0 é igual a v0 vezes o tempo. Só que quem é o tempo? 2 v0 seno de θ dividido por g. O meu x menos x0, já que eu estou usando o tempo total, vai ser justamente o meu alcance máximo, que eu também vou chamar de A. Então, eu vou ter que A é igual a 2. Esqueci aqui o cosseno, né, pessoal? Na velocidade aqui em x, então vou escrever aqui na frente. Então, vai ser 2v0 ao quadrado, seno de θ, cosseno de θ, dividido por g. Eu já poderia parar com a equação dessa forma, mas eu vou passar aqui um artifíciozinho que nós temos na trigonometria para poder deixar essa equação de forma mais reduzida. Como é que seria isso, então? Nós temos uma propriedade da trigonometria que diz o seguinte: o seno de A mais B é igual ao seno de A, cosseno de B, mais o seno de B, vezes o cosseno de A. Se eu fizer nessa minha equação A igual a B igual a θ, vamos ter o seguinte: seno de θ mais θ é igual a seno θ, cosseno θ, mais seno θ, cosseno θ. Dessa forma eu tenho o quê? Seno de 2θ é igual a 2 seno θ, cosseno θ. Agora vamos comparar essa equação com esse termo aqui, ó. Seno θ, cosseno θ, vezes 2. Então eu tenho 2 seno θ, cosseno θ, igual nós temos aqui. Dessa forma, nós podemos reescrever a equação do alcance máximo como o alcance máximo é igual a v0 ao quadrado, seno de 2θ, dividido por g. E essa daqui passa a ser a nossa equação que vamos utilizar para o alcance máximo na direção x. A partir da análise dessa nossa equação do alcance máximo, a gente pode fazer a seguinte relação. Vai existir um determinado ângulo para que, de fato, esse meu alcance seja o máximo possível. Como assim, professor? Preste atenção que o meu alcance máximo ele está dependendo aqui da minha função seno, que é uma função limitada. O meu v0 ao quadrado ele é uma constante, o meu g é uma outra constante. Então, esse meu alcance máximo para a mesma região com a aceleração da gravidade g e para uma mesma velocidade inicial de lançamento v0, ela vai adquirir a distância maior possível quando essa minha função seno atingir o maior valor
possível. E o maior valor possível que nós temos para a função seno é o valor igual a 1. Então, esse meu alcance vai ser o maior possível quando eu tiver seno de 2θ igual a 1. Isso quer dizer o quê? Que o ângulo para o lançamento atingir o maior alcance possível vai ser qual? Qual é o valor do primeiro ângulo que a gente conhece, cujo seno vai me dar o valor 1? Também vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu falei para vocês sobre como a gente calcula alguns valores de ângulos de seno e cosseno que a gente tem. Ou, melhor, eu vou deixar aqui um vídeo, aqui nos cards, um vídeo falando especificamente do círculo trigonométrico para a gente poder ter já uma noção melhor dessas relações que vai acompanhar a gente durante toda a nossa física. Mas voltando aqui para o assunto, esse ângulo, o qual vai me dar o valor de seno igual a 1, é o ângulo de 90 graus. Então a gente teria aqui o seno de 90 graus. Dessa forma nós temos o quê? Que o meu 2θ tem que ser igual a 90 graus. Ou seja, o ângulo θ vai ser igual a 45 graus. Dessa forma nós temos o quê? Que quando você tiver um movimento ocorrendo no vácuo, ou seja, um movimento na qual a resistência do ar não vai ser tão importante ao ponto de você poder desprezar, o ângulo de lançamento que você vai conseguir ter, de fato, o alcance máximo, vai ser quando você estiver considerando esse ângulo igual a 45 graus. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, vocês podem deixar tanto aqui nos comentários quanto nas minhas redes sociais. Até a próxima!